Fundos imobiliários de CRIs. Porque muitas pessoas começaram a aderir a esse tipo de investimento, mas não têm ideia de como eles funcionam. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o tipo de fundo imobiliário mais complexo que existe na Bolsa de Valores. Se você quer aprender um pouco mais sobre fundos imobiliários de CRIs, então deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal e fica aqui comigo até o final do vídeo. Após a vinheta, vamos conhecer um pouco mais sobre fundos imobiliários CRIs. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Investidor Caseiro. Meu nome é Daniel Quinteiros Fung e o objetivo do canal do Investidor Caseiro é ajudar você, investidor de renda variável que deseja aprimorar os seus conhecimentos, ou ajudar você que está iniciando os seus investimentos em renda variável. Se você é novo por aqui no canal, então não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal para ele ganhar relevância no YouTube e também acessar aqui embaixo a descrição do vídeo para conhecer minhas dicas de leitura e tornar-se cada vez mais um investidor melhor. Seguindo com a nossa série de fundos imobiliários, hoje nós vamos falar do último setor dessa série, que é o setor de recebíveis, ou conhecidos também como fundos CRIs ou fundos de CRIs. Os fundos de CRIs, eles têm por objetivo gerar renda para os seus investidores através dos recebíveis dos investimentos ou financiamentos imobiliários que são feitos por pessoas físicas ou empresas. Então, no vídeo de hoje nós vamos comparar dois fundos imobiliários completamente diferentes para nós entendermos como são configurados os fundos CRIs e porque tem muita gente que investe nesses fundos, mas não fazem ideia de como eles funcionam. Então fica aqui comigo até o final e agora nós vamos para a tela e conhecer um pouco mais dos fundos de CRIs. Então vamos para a planilha que eu preparei para o vídeo de hoje, onde eu vou falar sobre dois fundos imobiliários, o KNCR11 e o HCTR11. O KNCR11 atualmente é o maior fundo imobiliário da Bolsa de Valores, ele possui um patrimônio perto dos 4 bilhões de reais e atualmente ele negocia aí um PVPA de 0,91, que significa que ele tem um deságio em relação ao preço justo de quase 10%. E nós vamos entender um pouco mais qual é o possível motivo deste deságio. Em contrapartida, o HCTR11 ele não faz parte dos nossos critérios de avaliação para compor a nossa carteira de investimentos em fundo imobiliário. Eu vou deixar aqui no card o vídeo onde eu explico como nós selecionamos os fundos imobiliários ideais para compor a nossa carteira de investimentos. Porém, eu escolhi falar sobre o HCTR11 no vídeo de hoje pelo fato dele ter duas características que têm chamado a atenção das pessoas que investem neste fundo imobiliário, que são o high yield, ou seja, ele paga um dividend yield mensal muito alto, aí girando em torno de 1% ao mês, que é muito alto, e o fato dele ser um CRI que investe majoritariamente em multipropriedade. Nós vamos entender um pouco como é que funciona esta operação, porque não é algo simples, é algo relativamente novo no mercado brasileiro, acredito eu que deve existir há cerca de 3, 4 anos, e muita gente tem investido no HCTR11 sem entender como funciona o conceito de multipropriedade e quais são os riscos inerentes a esse tipo de operação. Tá? Então, nós vamos entender um pouco o portfólio e, em ambos os casos, além da planilha, nós vamos acessar o relatório dos respectivos fundos imobiliários para entendermos um pouco mais como é que é composto o portfólio de CRIs desses fundos, tá? Porque não é algo simples de se analisar. Por isso que nós dizemos que é, sem dúvida nenhuma, o segmento mais complexo de se entender em fundos imobiliários. Então, se você pretende investir em fundos imobiliários de CRIs, primeiro, entenda o que são CRIs, estude o que são CRIs. Vou explicar aqui bem por cima como funciona um CRI. Então, uma empresa ou uma pessoa que decide realizar um financiamento imobiliário para adquirir um imóvel e não possui o montante total para comprar aquele imóvel, tanto a pessoa quanto a empresa recorrem ao financiamento imobiliário, ao crédito imobiliário. Quando é aprovado este crédito imobiliário, é gerado um CCI, que é uma carta de crédito imobiliário. A securitizadora, que são as empresas responsáveis por gerir essas CCIs, elas compram essa carta, né, compram esse crédito, fragmentam esta CCI e distribuem o que nós chamamos de CRIs, que são créditos de recebíveis imobiliários. Então, eles distribuem fragmentado no mercado, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, poder comprar aquele crédito e elas pagam um prêmio para a pessoa adquirir aquilo. Então, a pessoa, a empresa. Então, você como investidor já deve ter visto, por exemplo, os tais dos LCIs,
né, que são letras de crédito imobiliário, que são a mesma coisa, basicamente. A diferença é que o LCI é emitido por um banco e o CRI por uma securitizadora. E aí a pessoa ou a empresa, né, o investidor, quando compra aquele crédito, ele recebe em troca um juros que é indexado por algum índice inflacionário, né? Seja CDI, seja não índice inflacionário, mas algum índice econômico, né? Selic, CDI, IGPM, PCA. Então nós vamos ver a carteira aqui dos fundos que existem os diversos indexadores. Então, basicamente é assim que funciona o CRI, tá? Existe muito mais detalhe, eu vou fazer um vídeo à parte somente explicando como é que funciona a operação de CRI aí no detalhe, mas para o vídeo de hoje, isto basta. Então, entenda aqui, CRIs são o crédito inerente ao financiamento imobiliário, seja feito por empresa, seja feito por pessoas. Na carteira de investimento dos fundos, o KNCR11 ele é bastante diversificado, e aí no relatório nós vamos ver quem são os donos destes imóveis de lajes corporativas, de shopping center, construção civil, varejo, etc. Tá? Nós vamos ver lá em detalhe, mas é importante entender a diversificação na carteira do KNCR11 em relação aos segmentos dos quais eles possuem CRIs. O HCTR11, como eu disse, eles investem em multipropriedade. 70% praticamente do fundo é composto por multipropriedade. Para quem já foi a Gramado, já foi abordado com certeza por pessoas na rua ou em lojas, oferecendo uma visita, um espaço para conhecer um hotel, para conhecer uma colônia de férias. Então, o segmento de multipropriedade, que hoje é muito comum em Gramado e Caldas Novas, em Goiás, e provavelmente vai se multiplicar no Nordeste, são o seguinte, são colônias de férias ou resorts, onde eles possuem tanto hotéis quanto casas de férias, e aí o cotista, não o cotista do fundo imobiliário, mas o cotista da multipropriedade, lá do hotel não sei das quantas, do parque não sei das quantas, este cotista ele adquire uma fatia de um imóvel, uma fatia de um quarto de um hotel neste resort ou na colônia de férias, e aí ele tem direito a 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, ou 4 semanas no ano, enfim, cada um tem o seu contrato, mas a pessoa tem direito a passar um período nestes imóveis, como se fosse um hotel. Então, em Gramado, por exemplo, eu visitei um stand de vendas deste, e aí era uma colônia de férias enormes, com casas lindíssimas, onde o comprador da cota teria direito a 4 semanas por ano de reservar uma data e aí visitar o local, e aí já tem todo o quarto arrumado, já possuem roupas, possuem já um serviço de quarto, enfim, então você passa um período dentro de uma casa, mas recebendo um serviço de hotel, é bastante interessante, para quem gosta de visitar sempre o mesmo local, muitas vezes ao ano, né? Então de repente a pessoa gosta muito de Gramado, mas passar 2 semanas hospedado no hotel pode ficar muito caro, então a pessoa adquire aí uma cota de uma multipropriedade de uma colônia de férias, tá? E tem uma estrutura fantástica, realmente é muito interessante. Então, este é o segmento do HCTR, que é um segmento, como eu disse, que ainda o mercado brasileiro conhece pouco, acho que existe cerca de 3, 4 anos, e aí nós vamos entender melhor como é que está o portfólio deste fundo, tá? E aí, como eu disse, existem os indexadores dos contratos, né, de CRIs. O KNCR11 majoritariamente possui todos os seus contratos indexados em CDI, enquanto o HCTR ele é bastante equilibrado em GPM e PCA. Tá? Então, isso aqui é interessante porque o GPM e PCA são indicadores de inflação. Então, ele acaba blindando, né, sobre os índices inflacionários, como nós podemos ver aqui no duration. Duration, o que é? É o tempo médio que o fundo recebe de volta o dinheiro investido em cima de um CRI. Então, se o fundo comprou 100 milhões de CRIs de 10 securitizadoras diferentes, em 2,3 anos ele recebe de volta aquele dinheiro, que são os payments, né, os PMTs, referentes ao que foi investido. E, como nós podemos ver, em média, os contratos do HCTR11 possuem GPM mais 11 e IPCA mais 12, ou seja, se o IPCA subir 5% ou tiver uma deflação, mesmo assim, há um percentual de correção acima dos índices para dar uma proteção inflacionária ao investidor. Então, isso é muito interessante. No caso do KNCR11, ele já não possui esse tipo de indexador. Por quê? Porque a maioria já está em CDI. Então, não há necessidade de
fazer toda essa amarração e nós vamos entender por que quando nós passarmos para o portfólio, tá? Outra coisa interessante é que a maioria dos imóveis que compõem os CRIs do HCTR11 ainda estão em fase de construção, então por isso que é necessário aí uma negociação de juros, né, de retorno bastante alta, porque é um fundo de desenvolvimento, ou seja, ainda está construindo os imóveis. E no caso do KNCR, não, ele já possui aí os imóveis construídos, os inquilinos ainda seguem pagando os seus financiamentos, né? Então também não há necessidade de tanto risco assim. E por último, os resultados de rendimentos. E aqui eu vou pular um pouco a parte das receitas e eu quero chegar aqui, ó, no DI mensal. Então, como eu estava falando, a HCTR11 nos últimos 12 meses pagou 10,7%, é quase 1% ao mês de dividend yield. No último mês, ó, eles pagaram R$ 1,11 por cota, sendo que a cota custa, como nós podemos ver aqui, ó, R$ 115 estava em preço de mercado. Então como eu disse, um valor bastante alto aí de cota, né, de rendimento por cota. Então por isso que isso chama muito a atenção das pessoas. E além disso, houve uma valorização de 7,5% no valor da cota. Também é bastante interessante. Em compensação, KNCR11 aí houve uma desvalorização de 15%. Então vamos analisar agora um pouco o portfólio de ambos os fundos imobiliários. Então vamos analisar aqui o relatório do KNCR11. Eu vou pular toda a parte de apresentação, até porque alguns dados já coloquei na planilha. Eu vou deixar o link deste relatório na descrição do vídeo, mas eu quero trazer aqui qual é a carteira de ativos do fundo. Então, é muito importante analisar essa tabela no seguinte aspecto. Primeiro, o tipo do ativo, né? Nós podemos ver que são todos CRIs. O quanto ele representa dentro da carteira do fundo e quem é o devedor ou qual é o ativo imobiliário. E aqui que é importante, né? Então, o primeiro ponto para trazer uma segurança para o fundo imobiliário. Quem são os devedores do KNCR11? BR Distribuidora, Petrobras, Allianz Seguro, Magazine Luiza, Lojas Avam, Iguatemi, BR Malls, Cirela. Ou seja, são empresas muito grandes. Então, dificilmente uma empresa dessa vai ficar sem pagar, vai apresentar uma inadimplência para este fundo imobiliário. E aqui está o índice de participação delas dentro do fundo, né? O quanto elas representam no capital do fundo. Então, podemos ver aqui que são ótimas empresas, a grande maioria, e que apresentam, então, uma solidez, uma segurança muito grande para o fundo imobiliário. Outra coisa é a securitizadora, que é quem detém a dívida, né? Então, é importante nós sabermos quem é a Brazilian Security, a RB Capital, companhia securitizadora, a Bitasec Security e por aí vai. Então, é importante você entender como essas empresas, essas securitizadoras atuam no mercado. E aí, por último, quais são os indexadores e qual foi a taxa de aquisição e a taxa de marcação a mercado. Eu não vou explicar o que é marcação a mercado aqui, porque não é uma explicação muito simples, tá? Mas seria aí a correção do índice do contrato de acordo com a variação da taxa de juros, né, que seria a Selic. Basicamente é isso. Então, em alguns contratos pode ser que haja um ganho e em alguns contratos pode ser que haja uma perda, dependendo de qual foi o acordo inicialmente. Então, por isso que existe a taxa de aquisição, que era o acordo inicial no momento da assinatura do contrato, e a marcação a mercado é o quanto esse contrato está ganhando ou perdendo com as atualizações da taxa Selic. Basicamente é isso, tá? Então, eis aqui o portfólio do KNCR11 e aqui nós podemos ver que está organizado quais são os devedores, né? Quem são os devedores, quais são os edifícios, o quanto se representa do patrimônio líquido do fundo e o Loan to Value. O que significa o Loan to Value, o LTV? Isso significa o quanto daquele imóvel foi financiado, né? Então, vou colocar um exemplo mais prático e mais simples aqui. Vamos supor que se você já fez um financiamento imobiliário, você sabe do que eu estou falando. Alguns bancos, né, sempre anunciam assim, financiamos até 80% do seu imóvel, financiamos até 70% do seu imóvel. Esse é o loan to value, é o quanto do valor total do imóvel, o valor avaliado do imóvel foi financiado. Então, em alguns casos nós podemos dizer que são 50%, outros 38%, outros 70%, né? Normalmente, por lei, não pode ser mais do que 80%. E isso representa, claro, o risco da operação.
Mas, se vocês lerem aqui, nós vamos ver, ó, por exemplo, este edifício aqui, ó, o CSHG Real Estate, uma operação de responsabilidade de fundo imobiliário, ou seja, é um fundo imobiliário, né, um fundo de papel, no fim das contas, e é o prédio da Vivo. Então, pô, olha quem é o cliente aqui, né? Olha quem é o devedor aqui. Então, isso dá uma tranquilidade muito grande, porque a CSHG Real Estate está recebendo da Vivo, que vai repassar isso para o fundo, né, que faz parte aí do KNCR11. Então, é muito importante entender toda essa amarração que é feita dentro do fundo. Por isso que eu falei que é muito complexo, né? Porque é um caminho aí muito, muito profundo para entendimento. Então, basicamente, é isso que nós precisamos analisar num fundo como o KNCR11, que já é um fundo aí consolidado, com muitos imóveis, com clientes grandes. No caso do HCTR11, que já é bastante diferente, aqui os demonstrativos financeiros, tá na primeira página. Eu vou deixar o link também do HCTR11 na descrição do vídeo para que vocês possam acessar este relatório. E aqui está o portfólio do fundo HCTR11. Então, mesma coisa, tudo CRIs. Quais são os projetos? E aí, mais abaixo, nós vamos ver como é que são esses projetos, tá? Eles têm o detalhe de cada um destes. E aqui o tipo, multipropriedade, basicamente tudo, mas aqui tem loteamento também. Razão mínima de saldo devedor e razão de fluxo mensal. Então, isso aqui é o quanto o projeto precisa pagar mensalmente para o fundo imobiliário. Então, sempre que o valor da esquerda estiver abaixo do valor da direita, significa que aí tem um risco ou um provável calote, tá? Então, vamos pegar um caso específico aqui, ó. Esse Semara Sub. Eu vou explicar o que são esses CRs e os SRs e subs, tá? SR é de sênior e sub é de subordinada. Então, aqui, ó, razão de fluxo mensal, por exemplo, ó, 79%, quando a razão mínima deveria ser 110%. Então, aqui provavelmente tem 30% do valor que deveria ter sido pago no último mês por este projeto não foi pago ao fundo. Então, provavelmente aí há um risco de calote, e aí nós vamos entender o que está acontecendo. Nós seguimos essa linha aqui, ó, nós vamos ver qual é o indexador deste projeto. A taxa de juros paga, então ele paga IPCA mais 14%, né, que é bastante coisa, num fluxo de pagamento mensal. E aqui tem o valor do mercado, a concentração dele dentro do fundo, ou seja, ele representa 2% do fundo. As obras já estão concluídas, porém, ó, só tem 76% dos imóveis vendidos. Então, provavelmente é isto que deve estar atrapalhando o pagamento deste projeto, das cotas subordinadas, tá? E o que são os SRs de seniores e os subs de subordinada? Basicamente, é como estão organizadas as cotas que o fundo distribui, né, de CRIs, e que tem a prioridade no recebimento do saldo devedor. Então, no caso, a Semara está lá fazendo a construção de um empreendimento, eles vão recebendo os pagamentos dos clientes que vão comprando, né, essas propriedades no local que eles estão construindo, e eles precisam repassar esse dinheiro para o fundo. As cotas seniores, elas têm prioridade em receber este dinheiro. E aí, quando elas receberem 100%, o excedente ele vai passando para as cotas subordinadas. Então, uma forma interessante de um fundo de CRIs como o HCTR fazer uma gestão de risco adequada, ela emitir bastante cotas seniores, ou mais cotas seniores do que subordinadas. Por quê? Porque as subordinadas elas não têm a preferência no recebimento caso um projeto não tenha a capacidade de pagar integralmente os seus compromissos. Então é muito importante ficar atento a este detalhe na hora de adquirir um fundo de CRI, principalmente em desenvolvimento, que é o caso do HCTR11. Aqui tem a diversificação geográfica do fundo, né, onde estão os imóveis que eles investem. E aqui um pouco dos projetos, como é que eles estão organizados, como é que eles são, o que eles vão fazer. Então eu vou pegar aqui ó, o CRI Golden Gramado. Ó, então eles explicam que é uma operação lastreada nos contratos de compra e venda de frações de unidade resort, como eu estava dizendo, em Gramado, tá? Aqui são as garantias, né, de como a operação se dá.
E aqui eles passam o status da obra. Atualmente, o empreendimento está com 96% das frações vendidas e 71% das obras concluídas. E uma inadimplência aí de menos de 1%. E aqui um pouco um resumo das características, né, do financiamento, do CRI. Então, ó, ele entrou no fundo no HCTR11 em março de 2018, com vencimento até em maio de 2025, que é quando, né, para de vir o fluxo financeiro deste CRI dentro do HCTR11. A remuneração, então, ó, GPM mais 15% ao ano, que é bastante interessante, e o quanto a HCTR investiu, né, neste fundo aqui, nesse CRI, perdão, que são aí 5 milhões e 250 mil reais. E o duration e o rating de crédito, né, um BB. E aí é bom entender, por isso que eu falei, entenda muito como funciona o CRI, porque ainda tem o risco, né, que é o rating de avaliação. Então aqui ó, nós temos todos os empreendimentos que eles estão construindo, ó, Gramado Parques, ó, o CRI Ondas que eu falava, né, resort de praia, alguns loteamentos também, né, principalmente no interior do Brasil, tem muito loteamento que aí as pessoas compram um lote, um terreno, ele constroem casas no local. Então é esse tipo de investimento que o Hectare, né, que é o dono do HCTR11, faz no seu fundo, tá? Então é muito interessante, muito importante que vocês leiam este relatório, entendam como funciona a operação de CRIs, tanto multipropriedade quanto em espaços corporativos. Então, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, acessar a descrição dos vídeos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!